Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Bom, eu montei uma revisão geral e básica, né, para a nossa prova de amanhã e gostaria de pedir que vocês pegassem os vídeos anteriores, assistissem primeiro aos vídeos anteriores, né, que eu mandei para vocês sobre os assuntos que nós vimos, né, a gente finalizou a nossa apostila, mas é que assistam esse de hoje tantas vezes quanto vocês julgarem necessário. Porque a nossa prova de amanhã está muito fácil. Vocês percebam que esse assunto aqui, ó, é assunto que eu estou cobrando lá na prova do 6º ano. Então eu poderia pegar a mesma questão, né? É lógico que não foi o que ocorreu, mas é o mesmo assunto do 6º ano. Nós estamos revisando de uma forma mais contextualizada, mais de acordo com o nível intelectual e de conhecimento de vocês, mas é uma matéria fácil, não deixa de ser fácil. Bom, eu até coloquei ao contrário, que nós começamos o ano sem a apostila, então eu coloquei de acordo com a sequência que a gente estudou, mas né, é isso aqui que vai estar cobrando na prova de vocês. Primeiro, nós vimos que quando eu elaboro um texto, eu sempre tenho um objetivo. Então, qual é a função da minha linguagem? Então, são as 6 funções da linguagem, né? Então, nós sabemos que a função referencial é aquela função objetiva que tem a intenção de atingir o meu interlocutor, todos os meus interlocutores, de uma forma única. Nós vamos encontrar a função referencial no texto jornalístico, nos livros didáticos, num texto dissertativo, ou seja, aquela ideia, aquela palavra objetiva, aquele texto objetivo. A função emotiva é o contrário. Ela visa colocar o sentimento, né, de quem está expressando aquela linguagem, quem está expressando aquela mensagem. Então é muito comum a primeira pessoa. Eu acho que hoje vai chover. Né? Eu gosto de alunos que estudam diariamente. Né? Então tem muito o eu aqui. Né? A conativa. A linguagem conativa, ela também é chamada de apelativa. Conativa ou apelativa. Qual a função dela? É fazer um apelo, é dar uma instrução, é ensinar você, por exemplo, não use celular, proibido pisar na grama, as bulas de remédio, as receitas em geral, né? O texto publicitário, que é um dos maiores exemplos da conativa, compre isso, beba aquilo, né? Tudo isso é conativo. O que é a metalinguística? A metalinguística é quando o elemento explica o próprio elemento. Então eu sempre falei para vocês, né? A melhor forma de eu pensar é a gente pensar no dicionário. Então o dicionário não é a palavra explicando a própria palavra, definindo, né, detalhando a palavra, mas a gente não tem só o dicionário como metalinguagem, não. Todo texto que fala sobre sentido de palavras, uso de palavras, é um texto que tem função metalinguística. Mas, por exemplo, se você tem uma poesia que fala da arte de fazer poesia, é metalinguística. Se você tem um texto descritivo falando sobre a arte de descrever, é metalinguagem também. Então, tudo aquilo que o elemento fala do próprio elemento é metalinguagem, metalinguística. A função fática. A fática é a linguagem do diálogo, principalmente aquele diálogo mais coloquial, né? Oi, tudo bem? Tá bom. Oh. Então, aquilo que, né, geralmente os interlocutores sabem do que se trata, mas quem está ao redor às vezes nem compreende. É muito comum nas piadas, né, nos textos onde há diálogo, a gente encontrar a fática. E a linguagem poética? A linguagem poética é a poesia mesmo, né? É o poema mesmo. Ele vai ter versos, estrofes, rimas, né? O que difere a linguagem poética da emotiva é a forma, né? Porque as duas falam de sentimento, mas a emotiva ela pode estar num texto em prosa normalmente. Já a poética não, é um poema. Né? A linguagem poética é um poema, seja ele de 3 versos, de 10 versos, de 20 versos, não importa. Então isso aqui é muito importante, é uma base muito grande da prova de vocês amanhã. Então estudem bastante essas funções da linguagem. Depois a gente viu a variação linguística. A variação linguística,
nós sabemos que existe a variação da língua culta e existe a variação da língua coloquial, a linguagem coloquial. Sabemos que a culta é a correta, mas no dia a dia, na fala, né, na conversa entre pessoas da mesma idade, quando a gente tem uma liberdade maior, muitas vezes a gente usa a linguagem coloquial. A gente sabe que essa variação se dá de acordo com a relação que eu tenho com o meu interlocutor, com a idade das pessoas, com o nível intelectual. Quanto mais graduada, mais estudo a pessoa tem, melhor ele tem a linguagem, né? Mais pura, mais precisa ele tem a linguagem. Bom, depois vem a questão da semântica. A semântica trata dos significados das palavras, das funções das palavras. Então é aquela que trata de sinônimo, antônimo, hipônimo, hiperônimo, etc. Né? Sinônimo, mesmo significado. Antônimo, significado contrário. Hipônimo. Hipônimo é um elemento de um conjunto. Por exemplo, quando eu falo laranja, é um hipônimo. O que é o hiperônimo? Frutas e etc. É só você ver as definições que você vai encontrar bonitinho na sua apostila. Depois, substantivo. O que é substantivo, gente? Tudo aquilo que dá nome aos seres em geral. Tudo que dá nome. Pessoas, objetos, etc. Aí os substantivos se classificam, né? Em próprio ou comum, simples ou composto e etc. A gente tem tudo isso no vídeo aula anterior. É só você ir lá e rever esse vídeo. O que é adjetivo? O adjetivo dá qualidade. Ele é qualidade, quando a gente fala, seria até característica, porque pode ser positivo ou negativo. Agora, existem palavras que podem ser adjetivo num lugar e substantivo na outra. Por exemplo, se eu disser assim, ó, o homem velho chegou. O velho está aqui. Observem que eu tenho duas frases com a palavra velho. O homem velho, o velho está aqui. Velho é um adjetivo. Dentro das classes de palavras, ele dá qualidade. E aqui, ó, homem velho, realmente velho é um adjetivo, porque está dando qualidade a homem. Mas quando eu falo velho aqui, o que ocorreu? É um adjetivo que, neste caso, está com a função de substantivo. Por quê? Quando eu falo velho, eu estou querendo dizer um senhor de idade, certo? Bom, e por último, nós temos os artigos. Os artigos, né, nós temos o artigo definido, que são a menor classe de palavras, mas ela é muito importante. Eu tenho o, os, a, as, e eu tenho os artigos indefinidos. Quais são os artigos indefinidos? Um, uns, uma, umas. Bom, é uma classe bem pequenininha, mas ela é muito importante. Por quê? Quando eu vou falar sobre um elemento pela primeira vez, eu sempre uso o indefinido. Então, se eu disser assim, olha, um aluno novato entrou no primeiro ano. Quando eu falo desse elemento pela primeira vez, eu disse um aluno novato. Aí depois eu vou dizer, o aluno sentou-se perto de Maria Vitória e Marco Antônio. O aluno tirou seus objetos e percebemos que ele estudava também no sistema ângulo. Então, o indefinido você usa sempre quando você fala do elemento pela primeira vez. Depois você passa a usar o definido. Mas também é muito comum quando você quer valorizar um objeto, valorizar um elemento ou deixá-lo, né, igual a qualquer elemento. Se eu disser assim, olha, você é um aluno muito bom. Você é um aluno, você é um dos. Agora, quando eu falo assim, você é o aluno, aí eu estou dizendo que você é o cara, que você é o melhor. Então, os artigos, apesar de serem palavras pequenininhas, todas monossílabas, são palavras muito importantes, porque elas podem modalizar o meu discurso, elas podem mudar a minha intenção, a intenção da minha fala. Então, meninos, nós temos as aulas da aula 1 à aula 12, que são divididas de 2 e 2, 1 e 2, 2 e 3, 1 e 2, 3 e 4 e assim por diante.
peguem a apostila de vocês, deem uma boa olhada, vá no livro texto, né, que a gente trabalha às vezes pouco em sala, porque a gente fica mais para perto de explicação, mas vá lá no livro texto, se você tiver dúvidas sobre qualquer assunto, principalmente nessa parte que a gente já viu, né, nesse momento que nós estamos afastados, né, que nós estamos distantes. Estudem bastante, para quê? Para que vocês façam uma boa prova amanhã e para que todo mundo saia bem, para que a gente não precise, né, deixar aluno de recuperação. Eu vou procurar ao máximo valorizar, né, essa presteza que vocês tiveram, essa assiduidade que vocês tiveram nas atividades, nos exercícios. E, independente, né, de qualquer coisa, eu tenho duas coisas para pedir, que vocês mandem as fotos amanhã, certo? Eu vou estabelecer o horário, assim que eu mandar esse aqui, junto com o vídeo, e vocês vão entregar na escola para a gente ficar documentado o gabarito da prova. Esse gabarito pode ser super simples, não precisa copiar questão nem nada. Você se identifica, coloca o seu nome e depois você coloca, suponhamos que o número 1, a resposta seja, a pergunta seja de mercado. Então eu tenho lá letras A, B, C, D e E. Suponhamos que a resposta seja a letra B, você só vai pôr 1B. Não precisa copiar alternativa, enunciado, nada. O número 2 é de completar, aí você só completa. Suponhamos que a resposta seja escola, aí você põe lá. Desde que você faça com uma letra boa e que fique organizado o seu gabarito, com certeza, né, vai facilitar para nós todos, para mim e para você, porque eu vou ter possibilidade de valorizar mais aquilo que você fizer. Então, repetindo, vejam os vídeos anteriores, peguem a apostila, caderno de exercícios, livro texto, tudo aquilo, né, que você achar que é importante para ampliar o seu conhecimento e melhorar os seus estudos, façam um bom estudo, que amanhã vocês farão uma ótima prova, né? Bom dia para vocês, boa prova, fiquem com Deus e até amanhã.